Olá a todos, espero que todos estejam bem. Obrigada ao Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pelo convite para falar sobre um aspecto da comunicação humana que é um dos pilares da filosofia de vida de cada um de nós, a assertividade. Nesse momento em que estamos vivendo o isolamento social para combatermos o Covid-19, é fundamental que nós todos cuidemos da qualidade da nossa comunicação. A necessidade de nos comunicarmos fez com que criássemos um sistema de linguagem. E esse sistema de linguagem provavelmente aconteceu em função da necessidade de realizarmos ações conjuntamente. A comunicação oral amplia as nossas possibilidades de relacionamento e por isso é tão importante a gente cuidar da maneira como a gente expressa os nossos pensamentos e sentimentos por meio da fala. Em momentos de insegurança e incerteza, como esse que nós estamos vivendo agora, ocorre uma diminuição no grau de assertividade. E isso provavelmente se dá em função do rebaixamento da nossa autoestima e da nossa autoconfiança. Por isso, o momento atual é tão importante para que a gente cultive a assertividade na nossa comunicação. A nossa comunicação se dá a partir das associações de informações que são processadas no nosso cérebro, a partir de tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente assimila ao longo da vida. E essas experiências que nós vivemos são experiências diferentes para cada um de nós, o que mostra que o seu mapa de informações é diferente do meu. E isso com certeza vai impactar não só na emissão da comunicação, como na recepção da comunicação. É muito importante quando a gente troca informações e experiências, ter claro que neste momento vai ocorrer o diálogo e que para que ele seja efetivo é muito importante que a gente respeite as diferenças. Para sermos assertivos, a gente precisa ter uma percepção clara dos nossos sentimentos e das nossas emoções, e também uma percepção clara das emoções do outro, para que a gente possa respeitar o outro. É preciso ter compaixão e curiosidade a respeito das nossas emoções, para que a gente possa usar o que há de melhor em nós na nossa comunicação. Quando a gente tem atenção para as nossas próprias necessidades e para a necessidade do outro, a gente estabelece igualdade nas relações. E a gente contribui então para o interesse comum e valoriza a importância de estarmos conectados. Expressar os nossos pensamentos e sentimentos de modo assertivo, sem agredir o outro, mostra o cuidado que a gente precisa ter com as relações. A gente precisa ser empático, lembrando que a empatia não quer dizer que eu não posso dizer aquilo que precisa ser dito, mas reforça a necessidade de respeito pelo outro e por nós mesmos. A assertividade, portanto, ela expressa em palavras os nossos interesses e emoções. Ela respeita os interesses e as emoções do outro, ela contribui para a igualdade nas relações, sabendo que neste momento de assertividade a gente vai ter sempre uma comunicação ganha-ganha. Ela ajuda a termos autoconsciência e autopercepção de tudo aquilo que a gente coloca na nossa comunicação. E a assertividade, ela ajuda a saber construir relações mais significativas, buscando o interesse comum. Portanto, a assertividade não é agressividade.
Assertividade é expressar aquilo que precisa ser dito, levando em consideração sentimentos, a amizade, o carinho e o respeito. É assim que se estabelece uma comunicação assertiva. Quando isso não acontece, o que a gente vê é o conflito. Portanto, assertividade pressupõe respeito por mim e respeito pelo outro. O comportamento assertivo é aquele que busca a solução dos problemas. Lembrando que dessa forma a gente melhora as qualidades dos nossos relacionamentos, porque a gente deixa de lado o nosso julgamento. E aí a gente se importa com as nossas necessidades e com a necessidade do outro. Para que a gente possa ser assertivo, a gente precisa desenvolver a escuta. A escuta de forma que a gente escute não só o outro, mas a nós mesmos, para que a gente leve em consideração os nossos sentimentos de amizade, de carinho e de respeito por nós mesmos e pelo outro. O comportamento assertivo é aquele que facilita a solução dos problemas. Ele aumenta a sensação de autoeficácia e de autoestima, melhora a qualidade dos relacionamentos e faz com que todos nós nos sintamos mais tranquilos. Existem 3 tipos de comportamento que são presentes na comunicação: o comportamento de passividade, de agressividade e de assertividade. O comportamento de assertividade é aquele em que a gente assume as nossas responsabilidades. A gente age de maneira empática, a gente alinha as expectativas e propõe uma solução de problemas. Então, dessa forma, a gente consegue estabelecer um equilíbrio entre o indivíduo e a sociedade. Nós realizamos uma pesquisa com 123 mulheres brasileiras para que a gente pudesse entender se essas mulheres em posição de liderança se viam, do ponto de vista de comunicação, como mais assertivas, mais passivas ou mais agressivas. Para isso, nós usamos o inventário de assertividade do Albert Emmons, com a finalidade de identificar quais eram as áreas de força e de fraqueza quanto à autopercepção em relação à assertividade, passividade e agressividade na comunicação. 70% das respondentes mostraram que o estilo de comunicação prioritário nas mulheres em posição de liderança é a assertividade. Nós observamos uma correlação positiva entre assertividade e agressividade. Já entre assertividade e passividade, foi observada uma correlação negativa. 73% das mulheres que atuavam fora da área de formação inicial obtiveram os maiores scores no item de assertividade. O que talvez indique que à medida que você muda na carreira, você também acaba mudando a sua forma de comunicação, porque isso exige que você tenha maior amadurecimento emocional, maior percepção emocional, que você tenha uma inteligência emocional que ajude você a lidar com os desafios e que possa ter mais resiliência na comunicação com o outro. Os resultados, portanto, mostraram que a assertividade em mulheres em posição de liderança parece ser influenciada por atuar fora da área de formação e por ter uma equipe de gestão direta. E as mulheres fazem uso da categoria assertividade da mesma forma que usam a categoria agressividade. A conclusão que nós chegamos foi que a prática de um comportamento assertivo, ela traz melhor desempenho social e estimula um mindset de crescimento, na busca pela resolução de conflitos, respeitando a si mesmo e ao outro. A comunicação não é uma
mão única nas relações. As pessoas envolvidas no ato comunicativo, elas precisam ser vistas e valorizadas. A assertividade se dá quando eu valorizo a mim e ao outro, quando eu escuto as minhas necessidades e escuto as necessidades do outro. E se não há clareza com relação àquilo que precisa ser dito, é muito importante que eu busque essa clareza, que eu expresse isso de modo objetivo, sem julgamentos, lembrando que o outro também deve ter igualdade de expressão no ato comunicativo. Portanto, fica a dica do que é importante para que nós possamos ter mais assertividade na nossa comunicação. É importante que a gente cuide da clareza de objetivo, da clareza das nossas emoções e dos nossos sentimentos, que a gente possa compartilhar a nossa visão e intenção já logo no início da conversa, que a gente ouça atentamente o que o outro tem a dizer, use o silêncio para absorver o que está sendo dito, envolva o outro na conversa, lembrando que nós estamos juntos nesse caminho. Sempre ter o cuidado de se ater aos fatos, para que a gente possa ser coerente e genuíno com aquilo que está sendo dito. Que a gente entenda como o outro funciona, lembrando dos diferentes mapas mentais que cada um de nós tem. Que a gente não imponha uma mudança ao outro, mas que a gente ajude o outro a construir essa mudança. E que a gente diga sim ou não quando for necessário. Então é importante que a gente se lembre que a nossa fala será percebida pelo outro a partir dos mapas de conexão mental que o outro tem. Portanto, palavras não foram feitas para serem desperdiçadas, e sim para serem cuidadas para que cheguem ao ouvido do outro da melhor forma possível. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha trazido algumas reflexões a respeito da assertividade na comunicação, que é tão importante nesse momento, para que nós não desperdicemos palavras e cuidemos das nossas relações, mesmo estando no isolamento social. Até breve!